E como foi essas suas experiências com magias dentro do satanismo? Que isso é magia curioso. que você tentou e deu certo? Tem. Eu não posso ensinar magia. Não, não aqui, mas ensina. Não, eu vou não precisa ensinar. Fala como... Até porque essa porra deve ser super complexo. Não eu ia fazer sem querer uma hora na minha vida. Não, tem as mais simples, é que nem fazer mágica, tá? Mágica e magia, né? No começo você aprende a fazer um truque simples, de repente você está fazendo a pessoa levitar. Matar né? mesmo, os outros levitam. Eu duvido. Não levita. Tá. No truque, no ilusionismo. truque, tá. No ilusionismo, entendi. fazendo uma analogia Tá bom, aqui. tá bom. Então, no começo você aprende um troço truque de besta. carta, uma Aham. coisa de carta. Aí de repente você está fazendo alguém levitar. Entendi. Né? Então você Tipo, cresceu não dá ali, pra tu você ficar invisível. Não dá pra ficar invisível. Mas tem alguma isso aí- coisa sobrenatural realmente que você chegou a testemunhar? Ou algum ritual ou magia que promete algo que dizem que funciona, algo assim? Sim. Muitas vezes eu lançava feitiço contra líderes religiosos, né? Porque eu não ia com a cara deles. Eu considerava eles meus inimigos, né? Na minha cabeça, né? Eu já estava doutrinado ali. Então, acalhava da pessoa, de repente, eu lançava um feitiço, a pessoa ficava doente muito doente mesmo, né? E a Bíblia diz que tem doenças que são causadas pelo diabo. Né? Então Jesus às vezes ele expulsava um demônio de uma pessoa, né? E aquele demônio estava causando uma doença naquela pessoa. Só que nem toda doença é do diabo, obviamente. Né? Então, se fosse assim, né? Para que medicina? Você vai para a igreja, todo mundo e pronto, Tá resolveu curado. o problema, está curado, né? Então nem toda, e também nem sempre Deus cura. Né? Então, às vezes a pessoa tem uma doença, ela acha que é do diabo, pôs na cabeça dela que é do diabo e que ela tem que fazer, sei lá, uma libertação, uma quebra de vinho, quebra de maldição hereditária, aquela coisa toda. E não é uma doença natural e Deus não vai curar ela. Não vai, por mais fé que ela tenha, Deus não vai curar. Tem alguns caras na Bíblia mesmo que morreram de doença, né? Eliseu. Aquele cara... Eliseu, quem mais? Morreu da doença que ele tinha. Eliseu, ele recebeu a porção dobrada de Elias, que era o profeta, que era o cara, que era o top das galáxias, né? Que fez o sol parar. Pois é. Então... Caralho, tá manjando, hein? Sua mãe contou muitas coisas. Pois é. Então, você vê quanta coisa que tem. Eu espero que tenha sido Elias mesmo, não tenha falado merda. Então, Eliseu morreu da doença que ele tinha. O próprio Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, olha, mistura um pouco de vinho na água aí, porque a água era muito alcalina, né? Por causa do teu estômago e das tuas múltiplas enfermidades. Então ele era um menino podre, ele tinha um monte de doença, né? E não foi curado. Um lenço de Paulo curava o enfermo, mas Paulo não pôde curar Timóteo, que ele considerava um filho, né? A Bíblia também fala de Trófimo, né? Paulo também fala, olha, deixei Trófimo doente lá em Mileto. Quer dizer, não curou Trófimo. Quer dizer, o cara já tem o nome de Trófimo. Imagina o bullying na escola. Né? E ainda continuou doente. Não adiantou Se fosse nada. a Trófimo, o cara ia ser o magrinho da galera. De atrofia, desculpa. Tentei. Só vamos lá, Daniel. Só continua aí falando. Desculpa aí, Mas é. foi mal, cancela o Monark. Baixo assinado, tira o Monark. Doenças causava doença, podia, às vezes causava um acidente, poderia ser uma coincidência. Mas não tem tá? nenhuma, claro, é exatamente esse o ponto. Não Poderia tem nada ser aqui assim que, tipo, mas é que acontece realiza que magia e acontecia- você vê sobrenaturalidade instantânea na sua frente, olhos nus. Bom, olhos nus eu vi a presença de um demônio se materializando na minha frente, e eu estava sóbrio. Né? Duvido. Como é que é um demônio? Pois é, a ideia que nós temos de demônio, né, é chifre, escamas, né, Rabinho. rabo, Fogo né, saindo pelos exato, orifícios. né, o diabo todo vermelhão, né, saindo da sauna, assim. Que erótico. Pois é, né? Yeah. Então, mas não, né, é um ser que parece... que aparecia para mim, o Abraxas, que apareceu para mim algumas vezes, ele tinha um formato semelhante, tá? Semelhante. Não consigo descrever isso aí em poucas palavras. Você tem filho, você deve ter assistido Como Treinar o Seu Dragão. Sabe o Banguela? Sei. Então, mais ou menos parecido com o dragãozão. Banguela. Parecido com o Banguela. Mas tinha um olhar assim, né? O olhar que pegava era um olhar muito profundo, era como se não tivesse olhos, era como se fosse um buraco. Né? Fosse um buraco que te hipnotizava aquilo ali, né? Porra, e você tu não sentia ficou com uma... cagaço quando tu viu pela primeira vez, não? Não, eu fiquei orgulhoso porque ele atendeu meu pedido, né? Porque eu invoquei, Cara, fiz a tu invocação. chamou o cara, meu? Eu fiz a invocação, né? E ele veio.
Então, quer dizer, eu me senti muito orgulhoso, Dá muito pra tu fazer prestigiado. invocação e ele não vir? Porque ele não tá afim? Poderia Pelo jeito. acontecer. Poderia Como que é uma acontecer. invocação de um demônio? Não precisa dar detalhe, mas tipo... É complexa. Tem bastante detalhe. Bastante detalhe. E Quer dizer, muitos é um ritualzinho materiais, vai? Muitos materiais. Materiais raros? Alguns raros. Entendi. Alguns raros. Então é um ritualzinho de pelo menos aí umas 3 horas, 4 horas. De Né? ritual rolando, não é de preparação. Não, de ritual rolando para ter invocação em si. Entendi, caralho. E aí ele se materializa, tipo, ele só aparece? Ele falou alguma coisa com você? Tipo, dá pra encostar nele? Dá para encostar, são criaturas frias, geladas. Frio, completamente frio. E o que ele Mas falava? você vê, anjo se materializou na Bíblia. Anjo se materializou. Comeu. Né? Anjos comeram na Bíblia, então estavam bem materializados. Né? Então, se demônios são anjos caídos, eles também podem se materializar, só que em circunstâncias ritualísticas. Por exemplo, um demônio não pode se materializar aqui. Né? Um anjo poderia, Deus poderia permitir que o anjo viesse aqui, mas um demônio não. Só dentro de um sistema ritual, tem que ter um ritual para ele vir. Tem que ser tudo bem preparado. Porque eles estão aprisionados, de certa forma? São aprisionados, sim, eles são limitados. Né? Eles não podem fazer o que eles querem também da Veneta. Né? Eles têm as suas fronteiras de ação. Por exemplo, eles não podem tocar num cristão verdadeiro. Né? Verdadeiro não pode, a não ser que Deus permita, no caso de Jó. Né? Então Satanás pediu para tocar, tocou e Jó não blasfemou contra Deus. Jó foi um cara que se fudeu pra cacete, né? Muito, se lascou pra caramba. Ficou doente, tudo, né? Ficou doente, perdeu dinheiro, família, tudo. Morreu todo mundo, ele ficou sozinho. E mesmo raspava assim, as pereba com telha, exato, né? com telha, exatamente. E no final Deus recompensa ele, né? E ele, no final, Jó chega a dizer, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu vejo com os meus olhos, né? Então... Amaldiçoa teu Deus e morre. Exato, é isso mesmo.